Olá, gente querida! Vai começar mais um Reunião de Pais podcast, então roda a vinheta. Muito bom. Hoje eu tô muito feliz, porque eu tô aqui com uma amiga. Assim, a gente não se vê com muita frequência, mas é uma amiga de coração que compartilha muitos valores parecidos com os meus e que eu tenho a honra de trazer aqui para essa reunião de mães que vai ser esse episódio de hoje. Então deixa eu apresentar a minha amiga aqui, que é a Milena Costa Freire Rego, que é a mãe do Matheus, que tem 19 anos, do João Pedro de 12, casada com o Eduardo há 20 anos, é advogada há 24 anos, equipista de Nossa Senhora, já foi capitã de mastro e festeira da tradicional e maior festa em honra ao Divino Espírito Santo, que é aqui em Mogi das Cruzes, né, que foi em 2024. Em 2025 fez a pé a peregrinação até Aparecida. E na pauta de hoje, como ela mesma colocou, a gente vai falar do extraordinário na vida ordinária e da santificação da nossa vida através do trabalho, através do cuidado com a nossa família. Então, sem mais delongas, bem-vinda, Milena, ao Reunião de Pais. Ju, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela gentileza do convite. Eu acompanhei, o início dos seus trabalhos aqui no Reunião de Pais. Percebo o quanto você é esforçada no seu apostolado. E hoje é um dia para a gente agradecer. Que bom, Jesus, mais um dia para te amar, mais um dia para a gente fazer o nosso apostolado aqui em situações tão simples, tão corriqueiras. Muito obrigada. Imagina, o agradecimento e a honra é toda minha. Estamos aqui com uma imagem de Nossa Senhora das Graças, né? Com jasmins do jardim da minha casa e com um terço que a Milena me presenteou e que a gente depois vai colocar um GCzinho para vocês, que é a cunhada dela que faz, né? Sagrada Arte Personalizados. Sagrada Arte Personalizados, aí é assim, uma preciosidade, uma coisa mais linda aqui, um terço de Nossa Senhora de Guadalupe, que vai ficar com a gente aqui, acompanhar durante o programa. Então, vamos lá, Mi, a gente vai começar com esse seu amor a Cristo. Eu gostaria de saber se ele nasceu já na sua infância, como é que foi a sua infância com a sua família. Eu sei que a sua família não é exatamente aqui de Mogi das Cruzes, né? Então, conta pra gente essa história, como é que foi esse seu processo de busca de Cristo, de conversão, quando foi que você se apaixonou por Cristo? Bem, a minha família é de Cachoeira Paulista, minha mãe é de Cachoeira Paulista, eu também sou nascida em Cachoeira Paulista, e meu pai é do Rio de Janeiro. Meu pai trabalhou em Furnas uma vida inteira e numa dessas viagens ele parou em Cachoeira Paulista, conheceu minha mãe, namoraram, noivaram, casaram. E lá eu nasci e ficamos morando há algum tempo. Por conta do trabalho do meu pai e constantes transferências, nós fomos para Itapeva. Tá. Itapeva é a última cidade do estado de São Paulo, já faz divisa com o Paraná. Então, a Cachoeira Paulista fica a terra da Canção Nova, perto de Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba. Né? E Itapeva, por ser a última cidade do estado de São Paulo e já fazer divisa com o Paraná, então as tradições do Paraná são muito fortes na cidade, embora seja do Oeste Paulista, mas as tradições são muito fortes. E ali nós moramos por 15 anos. Tá. Ali começou a minha vida religiosa, porque desde pequena, minha mãe é muito católica, meu pai também, mas minha mãe desde pequena me levou para a comunidade Nossa Senhora do Carmo, que ficava no bairro em que nós morávamos. Tá. E ali eu comecei a conhecer Cristo. Claro que conheci Cristo como criança, amei-o como criança. Jovem ainda estava ali, amei-o como jovem. E a vida foi sendo transformada. Meu pai mais uma vez foi transferido, dessa vez aqui para Mogi das Cruzes. Aqui nós fixamos nossa residência final. Meu pai se aposentou da empresa. E eu continuei a frequentar a igreja católica com o mesmo amor, com a mesma devoção de outrora, dos tempos que minha mãe me pegava pela mão. Literalmente, eu me lembro vivamente disso, da minha mãe me pegando pela mão e me levando para a igreja. Eu digo a ela assim: mãe, se a senhora tiver dúvida que a senhora fez um bom trabalho comigo, se algum dia isso passar pela sua cabeça, não fique com essa dúvida. Porque a melhor herança que a senhora poderia me deixar
foi me ensinar a ser católica. E, de fato, realmente, essa é a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Sim, sim. Eu também tenho essa certeza, né? Mas, assim, como muitos, eu acho que não foi o caso da sua família, foi um pouco o caso da minha família. Como muitos, a gente nasce católico, né? Tem sempre aquela figura de uma avó, de uma mãe que nos leva, né? Que nos leva à igreja, que insiste no batismo, depois no catecismo, né? Na catequese, para fazer a primeira comunhão. Sim. E aí depois isso às vezes se esfria, né? Sim. As pessoas viram o católico de IBGE, exato, né? E esse afastamento esfria um pouco os corações, né? E acaba penetrando nas famílias. E o que eu tenho percebido nos últimos anos, sei lá, nos últimos 10 anos talvez, é um retorno de muitas pessoas para a casa do pai, né? Um retorno mais intenso, de busca dos sacramentos, né? E eu acho isso também muito interessante, esse movimento que acontece, né? E como a Igreja Católica está sempre ali de braços abertos, né, para nos receber, né, Nossa Senhora, Cristo, né, sem ressalvas, sem condições. Isso também é muito bonito da Igreja Católica, né? É verdade, você está colocando uma situação que nós temos observado ao longo desses últimos anos, um retorno dos fiéis à Igreja Católica e um retorno com qualidade. Uhum. As pessoas buscando a igreja, buscando os sacramentos com qualidade, verdadeiramente querendo um encontro pessoal com o Senhor, não se contentando mais com os esbarrões, de vez em quando, que na época de jovem, em algum momento que esfria, é comum isso acontecer conosco, mas as pessoas verdadeiramente vocacionadas ao catolicismo. E aqueles que já estão, aqueles que já são de caminhada, aqueles que nunca tiveram essa brasa mais fria no coração, também tem experimentado uma melhora na qualidade desta relação, e eu falo por mim. Eu não tenho uma data para te passar acerca do meu processo de conversão, porque o meu processo de conversão ele vai durar até o dia de eu fechar meus olhos. Uhum. Ele é constante, ele é diário. Sim. Todos os dias eu preciso renovar meu sim. Todos os dias. Mas, de 10 anos para cá, eu noto um ardor, um melhor conhecimento, um melhor ajuste da minha vida. Uma busca, talvez, para saber mais, né? Eu sinto isso também. Sim. Um interesse, uma curiosidade que são muito genuínos. Uhum. E certa vez Dom Pedro, numa homilia, disse que... Uma homilia em uma missa de Corpus Christi. Ele disse que a Eucaristia era um mistério. E é bom que seja assim, porque nós conseguimos saborear esse mistério ao longo da vida. Fez tanto sentido aquela frase da homilia, e é verdade. Como que com o passar do tempo nós temos saboreado as coisas de Deus. Uhum. E a idade, nesse ponto, por um lado atrapalha em algumas coisinhas, mas por outro é uma bênção, né? Pela nossa maturidade. A idade, ela nos traz essa maturidade. Sim. Precisa, né? Nos trazer maturidade, sensatez. Opa, sim. E muito nos ajuda na prática religiosa. Às vezes não traz para todo mundo, né? Às vezes a gente conhece muitas pessoas que são cronologicamente mais velhas e que continuam insensatas, ou com os seus corações endurecidos, né? As suas cerviz endurecidas. Mas... essa abertura, ela tá ali para todos, né? Cristo mora dentro de cada um, de cada um, né? A graça é para todos. E as misericórdias dele se renovam todos os dias, em todas as manhãs. Uhum. Por que não aproveitarmos? Exatamente. Por que lutarmos contra esse amor que é imenso por nós? Nós não temos nós nem alcançamos, né? Não, a nossa inteligência não é capaz. O salmista diz, né? Sua ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, e é verdade. Uhum. Nós não alcançamos o tamanho desse amor por nós que se renova a todo momento. É verdade. O Papa João Paulo II dizia que Cristo é um mendigo do nosso amor. Uhum. Tão forte isso, né? É forte, né? É um tapa na nossa cara, Sem né? dúvida. É diário. Agora, Mi, como é que funciona? É assim, vocês são uma família muito católica, muito religiosa. Você tem 2 filhos adolescentes, né? O João com 12, o Mateus com 19 já, para 20, já na faculdade. Como é que funciona isso no dia a dia da família, né? Porque muita gente fala, mas é tão difícil você com os filhos adolescentes, cada um vai para um lado, enfim. Como é que isso se traduz na prática mesmo, da rotina do dia a dia da sua família? Juliana,
enquanto eu estive noiva do Eduardo, nas vezes que nós fomos à Basílica de Aparecida, quando eu passava diante da imagem de Nossa Senhora, naquele momento, eu não estava grávida, eu era noiva do Eduardo, naquele momento eu consagrava os filhos que eu um dia tivesse com o Eduardo. Eu já consagrava a ela os filhos que um dia eu tivesse. E hoje, e atualmente, eu consagro os netos que eu terei. Então, eu já começo consagrando essas crianças da minha família, as que nem nasceram ainda, eu já começo consagrando a Nossa Senhora. Mas nós não temos uma regra, nós não temos uma receita, nós simplesmente fazemos. E nós não discursamos com os meninos. Tá. Nós fazemos. Não tem sermão. Não tem sermão, mas tem conduta. Tá. E eles observam essa conduta. E eles observam mesmo essa conduta. Pelos diálogos que eu tenho com o Mateus, que é mais velho, pelos diálogos que eu tenho com o João, que é mais novo, mas ele tem uma capacidade de observação 360 fantástica. Então, eu vejo que aquilo que nós plantamos lá atrás, eu tenho colhido frutos. Então, especialmente com relação à fidelidade deles às coisas de Deus. Nós estamos... A hierarquia, a prioridade, você quer dizer? Total. Nós estamos na praia no domingo, deu o horário da missa, todos saímos da água. Vamos nos arrumar, que nós temos a missa. Isso é tranquilíssimo na minha casa. Não tem esperneio, não tem poréns ou mas. Porque nós temos as prioridades, nós encaixamos as prioridades e nós sabemos do que é que nossa família precisa para caminhar neste mundo. E também ajuda muito, nós temos um diálogo muito franco sobre a morte. O Mateus, quando tinha 8 anos, me perguntou se depois que nós morríamos, nós virávamos estrelinha. Eu falei, não viramos. Vou te contar, ele tinha 8 anos. Então, claro que ninguém quer morrer, isso não é uma coisa deliciosa, é claro. Mas o assunto morte não é um tabu. Não sendo um tabu, nos facilita a conversa sobre a nossa preparação para a vida eterna. Com certeza. E nós não... Que não é o nosso, assim, que é, na verdade, o nosso objetivo. E nós não podemos fingir que nós não estamos caminhando para a vida eterna. Nós não podemos fingir que nós não estamos preocupados com a nossa santificação. Nós não podemos fingir que nós vamos ter outro mundo para morar. Não existe isso. Nós não podemos fazer vista grossa para esta verdade absoluta. Nós não podemos. Então isso também ajuda no nosso caminhar do dia a dia. Em tantas situações no miúdo do dia, nós vemos a presença de Jesus, a presença de Nossa Senhora. Nós não podemos fechar os olhos para o fato de que eles estão conosco o tempo inteiro. Nos conduzindo. Então não é uma ideia, não é uma mística, não é. É uma realidade. Na nossa casa é uma realidade. Mas por quê? Porque eu tive uma mãe que, graças a Deus, que me levou desde muito cedo para a igreja. E eu procuro replicar isso com os meus filhos. O Eduardo também teve uma mãe que o levou desde muito cedo. Então, se torna um pouco mais fácil. Não é que é garantia, mas se torna um pouco mais fácil nós termos olhos atentos para aquilo que de fato importa. Mas e aí, o que a gente faz no caso das famílias? Pode ser que tenha alguma família que esteja nos assistindo que não teve essa graça de ter um pai, uma mãe, né, uma avó que conduzia, né, que nos conduzia desde pequenos e que sente esse ardor, esse coração inquieto, essa vontade de buscar Cristo e levar a sua família. Que conselho que você daria para essas famílias? Primeiro, o reconhecimento que nós, sem Deus, nada somos. E tudo que acontece na nossa vida é graça. Tudo, sem exceção. Jesus, quando carrega a cruz, tem uma cena no filme A Paixão de Cristo, que ele encontra com Nossa Senhora, e ele fala para ela, vê mãe, eu faço novas todas as coisas, e beija a cruz e vai para a caminhada dele. Ele não diz que ele faz nova algumas coisas, ele faz novas todas. Então, mesmo nos corações endurecidos, mesmo nos corações adormecidos, a graça age. Então, no primeiro momento, para essas famílias, qual é a receita? Não tem receita, mas tem uma dica. Abrir o coração à graça. Primeiro, reconhecer-se incapaz. Segundo, abrir o coração para a graça. O Espírito Santo age, o Espírito Santo atua, mas eu preciso querer. Então, esse é um passo. Eu preciso fazer as orações certas todos os dias para rezar em família? Né? Rezem, conversem. Conversem com Deus. Sim. E com o passar do tempo, as coisas vão se aprofundando. Então, a dica que eu dou é essa: o coração aberto, reconhecer-se incapaz, o coração aberto à graça,
querer, verdadeiramente querer, e também se colocar em caminhada. Sim. Eu preciso da sua graça, Senhor, eu sou um instrumento na sua mão. Como o Senhor vai me usar hoje? É isso, é muito importante, né? Estar muito atento, estar vigilante. Eu posso né? não ter uma história favorável, mas eu também posso escolher que essa história pare aqui comigo e eu escrevo uma nova para minha família. Então eu tenho esse caderno em branco e essa caneta para escrever. Com a graça de Deus eu tenho. Então vamos escrever uma nova história. É isso. Agora você falou um ponto muito importante sobre a morte, né? Como a gente vive num mundo que parece que quer esconder, né, essa realidade, e que é uma realidade, assim, de todos nós, né? A pessoa de qualquer cultura, de qualquer raça, né, vai encarar a morte, né, do corpo físico, vai encarar um juízo, e viver num mundo que faz com que a gente, né, através das distrações, das ilusões, nos tire desse foco. E, ao mesmo tempo, também tem uma cultura da morte, né? A cultura da morte através, sei lá, do aborto, da eutanásia, enfim. É um desafio muito grande, né? Você criar os seus filhos e criar, né? Fazer com que a sua família cresça na fé diante desse mundo, né, secular que nos orienta para esse entorpecimento da nossa alma, né? Então, assim, eu enxergo isso assim no dia a dia. E é um desafio de nós todos, diário mesmo, né? Nós temos que estar com os olhos atentos, os olhos abertos, nós temos que rezar incessantemente, vigiar, orar, vigiar, pedir a graça de Deus e conversar com os nossos filhos sem pudores. Nós não temos limites em casa para conversa. Todas as perguntas são respondidas? Todas. Veja, eu tenho 3 homens em casa, meu marido e 2 filhos, né? Quando o assunto é muito masculino, eu direciono para o pai, né? Eu já converso com o Eduardo com antecedência e falo, Eduardo, vai chegar esse assunto para você. Então, ele já se prepara e o assunto chega e ele dá conta, né? Quando o assunto é muito masculino. Mas entre nós 4 não há pudores. Os meninos podem perguntar qualquer coisa, a pior coisa do mundo, eles terão a resposta, e nós também não fantasiamos o mundo. O mundo é um lugar difícil, é bom também, mas é um lugar muito difícil. Então nós falamos, olha, por aqui não, aqui tem perigo, por aqui não, aqui tem perigo. Se você resolver passar por esse caminho, saiba que você tem que tomar essa atitude. Pense bem se vai por esse caminho, pense bem se Jesus vai estar esperando você do outro lado desse caminho. Sim. E nós damos sinais. O que Jesus te diria, né? Às vezes eu faço isso com as meninas. O que Jesus te diria? O que Nossa Senhora te diria diante dessa sua dúvida, desse seu questionamento, né? Então, exatamente isso. O que Jesus faria? O que você faria se soubesse que Jesus, ele está, mas se você ouvisse ali no fim do caminho, você iria por esse lado? Então, nós envolvemos Jesus em tudo. E sempre foi assim, então fica menos difícil. Fica menos difícil. Uma simples Ave Maria já nos coloca diante da morte, né? Se a gente parar para pensar, se você rezar um terço, você tem 50 oportunidades ali 50 mais um pouco, 53 oportunidades de meditar sobre a morte, né? Nós não podemos achar que quando nós morrermos, nós vamos fechar os nossos olhos e terá um outro mundo florido nos esperando. Nós precisamos dar conta da nossa alma, Deus. O que nós fizemos com esse dom? Imagine, eu nem tenho a menor ideia de como vai ser o dia do juízo final, mas imagine uma conversa assim, você e Jesus, você morreu, Jesus na sua frente, e aí, Juliana, o que você fez com a vida que eu te dei? É muito sério isso. A gente não pode negligenciar. Sim. Eu não preciso focar nisso o dia inteiro. Mas eu preciso dar uns spots para os meus filhos, que eles têm uma caminhada. A caminhada deles passa por esse mundo, mas ela é rumo ao céu. É isso mesmo. E isso muda toda uma vida em família, né? Essa forma de pensar, né? Essa orientação para Deus, isso realmente nos impulsiona para frente e para cima, né? E vai também deixando de lado algumas coisas que às vezes o mundo acha que é importante, né? As coisas materiais, de repente um diploma ou uma conquista, sei lá, acadêmica, né?
nós precisamos da estrutura para vivermos nesse mundo. É claro que todos nós gostamos de conforto, queremos melhorar, é claro. Uma coisa não exclui a outra, não exclui. Mas conversando com um amigo muito querido, um irmão, na verdade, nós batíamos um papo esses dias sobre o voto de pobreza, sobre uma vida de pobreza. O que é uma vida de pobreza? Uma vida de pobreza é aquela vida que eu vou soltando os pesos desnecessários que eu venho carregando ao longo dos meus anos. Então, coisas muito simples. Eu abro meu armário, eu tenho lá 18 pares de sapato. Preciso mesmo desses 18? Quantos desses que a gente, assim, de fato usa, né? E eu não estou nem falando em questões de consumo consciente, nada disso, mas eu preciso mesmo desses 18? O que Cristo acharia com esses 18 pares de sapato aqui? Não, essa pergunta, o que Cristo faria, ela é... Nós precisamos simplificar, decisiva. nós precisamos simplificar a nossa vida, as nossas escolhas, para que a gente tenha o tempo necessário para a maior honra e glória de Deus. Sim. Nós precisamos incluir a maior honra e glória de Deus na nossa rotina. Isso muda por um profundo repensar na nossa vida. Ao final do ano chegando, é uma época propícia para isso. Propícia repensar mesmo. A nossa vida. É como a gente deixar a nossa bagagem, né? A nossa mochila mais leve. E a bagagem de sentimentos também. Sim. Aquilo que conversávamos outrora também. Nós não temos que focar as nossas condutas no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar. Mas Cristo vai aprovar. Cristo vai... Eu agrado a Cristo. Então, são perguntas que elas são muito importantes que elas constem na nossa rotina, na nossa vida. Porque senão nós diminuímos demais a existência e a presença de Cristo. Sim. Demais. E não fazemos jus à graça que Ele nos dá, né? Todos os dias. Né? Agora, falando de casamento, né? Você está casada há 20 anos com o Eduardo. Assim, agora, 20 anos já é uma caminhada, né? Sim. Ano que vem eu também completo 20 anos, eu me casei em 2006. Quais são os desafios que você enxerga como mulher, né, como esposa, do matrimônio, da vida em família, né, diante da nossa realidade? Ju, eu estou com o Eduardo há 26 anos, né? Nós namoramos 6 anos, estamos casados há 20 anos. Os desafios são os desafios de convivência, diferenças de opinião. Mas a maturidade, ela de fato é uma bênção. E eu tenho um segredo muito importante na minha vida conjugal, que é ser equipista de Nossa Senhora. Eu sou equipista de Nossa Senhora há aproximadamente 8 anos. Nós vamos completar 8 anos agora em fevereiro. Mas Eduardo também é? Sim, é sempre o casal. Tá. O movimento das equipes de Nossa Senhora é um movimento de espiritualidade conjugal. Tá. Então foi o movimento de Nossa Senhora que me fez entender, veja, 8 anos, né? Apenas 8 anos. Me fez entender que eu podia trocar... 12 anos de casada. Que eu podia trocar aquilo que era bom pelo muito bom. E é assim que nós demos o nosso sim ao movimento. E o movimento das equipes de Nossa Senhora, ele nos propõe 5 passos mensais, diários, um mensal, um manual, para que nós aprimoremos a nossa vida conjugal. E um desses passos se chama dever de sentar-se. Esse dever de sentar-se, os equipistas mais antigos até puxavam uma cadeira. Então ficavam 3 cadeiras, uma para o esposo, uma para a esposa e uma para Cristo. E ali, não é DR, e ali... Não, DR, e ótimo. ali não é DR, não pode ser DR, tá? Não é dever de brigar, é dever de sentar-se. E ali o casal coloca a sua vida do mês. Olha, esses pontos aqui foram positivos, esses pontos aqui acredito que você precisa aprimorar, eu preciso aprimorar. E a gente se perdoa e a gente segue para o próximo mês. E isso fez uma diferença muito grande na maturidade do casal. Por quê? Porque a gente vai compreendendo melhor, a gente vai tendo um tempo para conversar com qualidade, a gente vai se posicionando no movimento de mudança. Não acumula, né, também os pequenos dissabores, né, as pequenas discordâncias do dia a dia. E o movimento, fazendo cumprindo esses pontos que nós temos que cumprir como casal equipista, nós nos demos conta, e é verdade, que a nossa vocação é a família. A nossa vocação é a família. Então, nós trabalhamos pela nossa família. Então, esse
fazer parte do movimento muito engrandeceu o nosso casamento. Tá. Porque assim, eu não tenho brigas por besteiras mais, né? Eu penso assim, eu penso assado, então acabou, vamos brigar. Não. Você pensa assim, vamos brigar, eu né? penso Coloca assado a luva de boxe, e né? acabou. Não temos isso, eu não tenho brigas na minha casa. Mas eu preciso agradecer ao movimento das equipes de Nossa Senhora. Mas porque e como é que você chegou nesse movimento? o meu sogro e a minha sogra, eles foram equipistas por quase 50 anos. Minha sogra só saiu do movimento porque o meu sogro queridíssimo faleceu. E ela poderia ter continuado, ela saiu. Nesta caminhada, nós fomos na caminhada dela, nós já conhecíamos, né, pela caminhada dela. Então o movimento não era estranho para nós. Um casal nos convidou a fazer parte desse movimento, é por convite, né? Um casal nos convidou a fazer parte desse movimento e nós aceitamos. No primeiro momento nós dissemos não. E aí 1 ano depois ele voltou e aí nós aceitamos, né? Sempre Minha assim, sogra né? disse que não teve nada a ver com isso, mas eu não sei. Quem convidou era amigo dela, então... minha filha. Não sei, deve ter um sopro, né? Sim, e aí sim. nós, nesse segundo momento, nós aceitamos. Então a equipe composta por 4 casais, 5 casais, já tivemos 6 casais. E nós vamos caminhando com reuniões mensais e abordando exclusivamente a temática espiritualidade conjugal e família. Tá. Então, mas a vocês partir recebem um direcionamento de alguma organização... O movimento das equipes de Nossa Senhora é um movimento internacional. Tá. É uma associação de leigos, é reconhecida pelo Vaticano. E cada equipe, cada equipe tem seus casais e tem um sacerdote conselheiro espiritual. E esse sacerdote conselheiro espiritual, ele dá o direcionamento a essa equipe. Tá. Então, nós temos lá... Não fica à deriva. Não, jamais. Nós temos... O movimento nos manda um tema de estudo por ano. Nós estudamos um capítulo por mês, sempre com a batuta do nosso sacerdote conselheiro espiritual, que da nossa equipe, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, é o padre Tiago Fragoso, da paróquia Santa Cruz aqui de Mogi. Tá. Nós temos a honra e a sorte de tê-lo como sacerdote conselheiro espiritual. Falando no padre Tiago Fragoso, ele já esteve aqui no nosso podcast, então você não perca, né, essa conversa. Se você não assistiu, foi lá no comecinho, se eu não me engano, no episódio 19 ou 18. Vale muito a pena a conversa com ele. Eu quero que ele volte. Ele é muito diferenciado. E o padre, ele vai nos conduzindo, de acordo com esse tema de estudos, vai nos conduzindo durante o ano, uma vez por mês. E esses ensinamentos vão reverberando na nossa família, sem dúvida alguma. E vão nos moldando enquanto casal. Então, estamos concordes que nós temos vocação à família? Estamos. Estamos concordes que nós somos vocacionados ao matrimônio? Estamos. Então, entenda que isso nos dá um amadurecimento, nos dá um outro pedal, nos dá uma melhor visão, uma visão mais ampla sobre o nosso dia a dia. E aí não fica tão difícil ver o extraordinário no ordinário. Com certeza, porque é uma oportunidade que vocês têm de, assim, de uma certa forma, renovar os votos do sacramento do matrimônio, né? Que tem Cristo no centro. O matrimônio sempre é a 3, né? Sem dúvida. É o homem, a mulher e Cristo. E isso vai contribuindo para que a gente vá se configurando mesmo, né? Sim. A gente se configura a Cristo aí por intercessão de Nossa Senhora, com os nossos santos de devoção. E isso reverbera de uma forma tão visível, né, na nossa família, que não tem como você ficar longe disso, né? Nem tudo são flores, sabe, Ju? Sim. Nem tudo são flores, certeza. Porque quanto mais você se doa, quanto mais você busca, quanto mais você tem interesse, maior é a batalha espiritual. Sim. É muito difícil. Eu fico imaginando se eu tivesse olhos para ver a batalha espiritual ao redor das famílias, né? E a última cartada do inimigo, segundo a irmã Lúcia, que é vidente de Fátima, é sobre as famílias e o matrimônio. Então, entenda o quanto as famílias precisam se fortalecer para esses últimos tempos. Né? É um ataque muito, muito forte mesmo. Muito. Então, sem dúvida alguma, nós temos ciência também da batalha espiritual, porque é um caminho difícil, é muito difícil seguir a Cristo, mas é impossível, Santo Agostinho falava isso, mas é impossível deixá-lo. Então nós precisamos nos fortalecer. E como nós nos fortalecemos? Oração, Eucaristia,
confissão. E o movimento das equipes de Nossa Senhora nos dá um pedal, nos dá uma visão assim maravilhosa para a condução da nossa família. Sim, muito bom, muito bom. Mi, agora a gente vai acompanhar umas fotos que você mesma mandou, né? Vai comentar aí algumas fotos que tá meio que tudo misturado aí, né? A gente tem a família, tem Festa do Divino. Isso. Bom, acabamos de falar, né, sobre o movimento. Aí com Nossa Senhora de Guadalupe. Essa é a nossa família. Meu sogro que faleceu há 3 anos, nos faz muita falta. Aí tem meus pais, minha irmã, a minha sobrinha Lavínia, meu cunhado, meus filhos, marido, minha sogra e minha cunhada. Então essa é a nossa base, é o nosso porto seguro, é para onde a gente corre nos nossos momentos de necessidade. Sim. Essa foto, ela é muito interessante, eu gostaria de me ater um pouquinho sobre ela. Essa foto é no dia da abertura da Festa do Divino, de 2024, onde eu fui festeira, o Eduardo festeiro. Então nós estávamos a caminho do Império para a abertura da festa, e um querido amigo, que é o Johnny, do Dom Divino, ele me fez essa surpresa. Ele convidou os arautos do Evangelho para que eu pudesse coroar Nossa Senhora de Fátima. Ah, isso não estava Não estava. Foi surpresa para todos, inclusive para mim e para o bispo. Então você pode ver que o Dom Pedro ficou ali. Tá ali, ele ficou meio... Padre Marcos ali no fundo. Sim, todos nós ficamos surpresos e foi uma honra enorme ter coroado Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito, porque Nossa Senhora de Fátima, eu tenho uma relação muito pessoal com ela salvou a vida do Mateus, né? Então, eu quando descobri que estava grávida do Mateus, no segundo dia, ao positivo, eu já comecei a ter sangramentos constantes, enfim. Eu precisei ficar de repouso. Em todos os exames que eu fazia, os médicos olhavam para o Eduardo e faziam assim. Faziam não com a mão, um sinal de não com a mão. No sentido de que ela vai perder essa criança. Até que teve um dia que eu tive um sangramento muito forte, perdi sangue e água. E aí a minha médica disse, olha, Milena, você perdeu seu filho, mas hoje eu não posso te atender. Vem amanhã ao consultório e a gente vai precisar saber se essa perda foi completa ou não e para os procedimentos. Tudo bem. Então, que é uma notícia péssima, eu não dormi e no dia seguinte estava lá eu no consultório e quando a médica foi fazer o exame, passar para ultrassom para verificar, ela estava de costas para a tela, mas eu estava de frente e eu vi uma luz piscando muito forte, e eu fui pensando, a ficha foi caindo assim, paulatinamente, eu falei, ué, mas é o coração? Aí ela deu um grito, chamou a médica, vem aqui! Aí a médica veio, olhou, e era o Mateus. Então, o coração do Mateus batendo muito forte, e os sangramentos continuaram. E eu continuei de repouso, e eu fui internada, uma longa jornada. Então, a gestação do Mateus eu passei internada. Até que um dia, estava em casa, eu me levantei, para ir ao banheiro, olhei pela janela, minha mãe era minha vizinha, nós morávamos no mesmo condomínio, olhei pela janela e eu vi a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima com os arautos saindo do prédio. E eu cheguei... Com os arautos? Com os arautos, saindo do meu prédio. Tá. E aí eu interfonei para minha mãe, Eduardo interfonou para minha mãe, pediu, Onice, corre, segura, pede para eles virem aqui pra gente poder rezar junto. E a minha mãe então segurou todo mundo. Parou geral ali. Não sei como é que ela fez. Eu sei que bateram na porta, eu abri a porta, a imagem é grande, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. Não. A imagem ela é bem grande, e eles colocaram a imagem de uma forma como se a Nossa Senhora, do meu tamanho, a mesma altura, estivesse entrando na minha casa. E eu fiquei petrificada. Eles perguntaram, a gente pode entrar? Eu falei, claro, né? Eu não chamei nem para entrar de tão... E aí eles entraram com a imagem, eu só chorava. Ele falou, toca a imagem, faz seu pedido. E eu toquei, eu pedi pela vida do meu filho, claro. Juliana, depois de poucas semanas, o sangramento cessou, eu saí do meu repouso, o Mateus nasceu de parto normal, 39 semanas, Apgar 10 e 10, sem nenhuma sequela. Como se nada daquele início da gestação tivesse acontecido. Nada. E assim, e foi uma descrença até da médica, porque ela me dizia, olha, se você conseguir levar essa gestação adiante, o seu filho terá sequelas. Eu falei, ele é meu filho, será amado da mesma forma. Mas não teve sequela. Eu consegui levar até as 39 semanas de parto normal. Então, ela salvou a vida do Mateus. Assim como Nossa Senhora de Lourdes salvou a vida do João Pedro na mesma situação. E esse meu amigo sabia dessa história. E aí ele falou,
eu quero te fazer esse carinho, né? Uhum. E aí eu coroei Nossa Senhora. A Ludmila, que é capitã de mastro, ela colocou o terço na mão de Nossa Senhora. E que linda, eu olho pro meu, e o meu Milena. filho, ele olha para mim e ele fala assim, o Mateus, mãe, eu tinha que nascer, né? Qual será que é a minha missão? Olha só. Você tinha que nascer. E ele também é muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. Que lindo, que linda a história, Milena. Vamos seguir aí nas fotos. Essa é a minha família. O Mateus é o maior. O Mateus é o maior, o João Pedro é o menor, Eduardo. Essa é na alvorada da festa de 2024 Sim. também. Nós fomos juntos. Essa é na festa de 2022, onde nós fomos capitães de mastro. O Ricardo e a Denise foram festeiros. Foi o nosso primeiro convite. E tem uma história interessante também sobre esse convite. O Ricardo e a Denise são de São Paulo, foram convidados para serem festeiros e foram em casa fazer o convite para que nós fôssemos os capitães. A gente estava saindo da pandemia. Vocês podem ver até aqui. Tem gente com máscara. Aqui, tem gente com máscara, né? E isso era muito novo para nós, porque nós somos de trás da corda, nós somos só devotos, né? Nem voluntários nós éramos na festa. E aí nós ficamos com aquela ansiedade, será que a gente aceita, não aceita? Quando foi 3 horas, e nós conversando, nós aceitamos, nós dissemos o nosso sim. Então tá bom, então nós vamos acompanhar vocês como capitães de mastro. Isso foi 3 horas da tarde. E quando nós demos o nosso sim, uma pomba branca pousou na varanda da minha casa. O meu filho João olhou e falou, mãe, a pomba branca! E nós saímos, pois havia uma pomba branca na varanda da minha casa, quando nós aceitamos o convite para sermos os capitães. Olha aí, E foi uma festa muito abençoada. São irmãos que nós temos, o Ricardo e a Denise. Sim. E nós falamos sobre a paz nesse ano de 2022. Eu sou madrinha por 2 vezes da Ana Clara, da filha deles. Ela é minha afilhada. Eu tenho 4, Ana Clara é minha 4ª afilhada. Ai, que demais. E ser festeiro, hein? Porque eu me lembro que a gente conversou ano passado um pouquinho sobre a festa do Divino, e aí você falou um pouco também sobre essa questão da batalha espiritual, de conduzir uma festa do Divino Espírito Santo, né? Que aqui em Mogi, bom, para quem não é de Mogi, é uma festa grandiosa, assim, eu sei que o domingo de Pentecostes é celebrado, obviamente, em todos os lugares, né? Pela liturgia, mas a festa do Divino Espírito Santo, todo esse entorno que é feito, é muito grandioso, a gente mobiliza a cidade por conta disso, né? Assim, como capitã de mastro lá em 22 e depois como festeiros em 24, como é que foi carregar essa responsabilidade? Juliana, a festa do Divino Espírito Santo, aqui nós temos diversas festas espalhadas pelo Brasil, mas a de Mogi das Cruzes, ela é a mais antiga e a maior do Brasil. Ela vai ser reconhecida pelo IFAM. Aqui também. Aqui é na reza da coroa, nós temos a coroa, depois um chabingo e os alimentos eles são abençoados. Aqui nossos irmãos também, a Ludmila e o Wagner, que nos acompanharam como capitães. Padre Tiago, Padre Marcelo, as nossas amadíssimas voluntárias, Cássia, Rita, Bel, Janete, e aqui é a benção dos alimentos que são servidos na coroa. A festa do Divino, aqui de Mogi, ela é a maior e mais antiga do Brasil, vai ser reconhecida pelo IFAM agora, são meus filhos na abertura da festa. Vai ser reconhecida pelo IFAM, e são 10 dias de festa, mas há 1 ano de preparo, né? Aqui é na entrada dos Palmitos. Também. A entrada dos Palmitos é muito nossa, viu? E existe sim uma batalha espiritual muito grande, porque você imagina, cada ano nós abordamos um tema da festa. No ano de 2024, nós abordamos sobre a misericórdia de Deus. Nós baseamos o tema da festa nas visões de Santa Faustina, nas visões e nos encontros que ela tinha com Jesus misericordioso. Santa Faustina Kowalska, né? Kowalska, que teve a visão de Jesus misericordioso. E a visão do purgatório, não foi? Também. E de outros santos e de Nossa Senhora. Ela teve várias visões, sonhos, diálogos. Então, nós baseamos a festa aí. Então, para a gente falar sobre misericórdia, a gente vai falar sobre perdão, sobre amor, claro, porque a misericórdia é o atributo máximo do amor de Deus por nós, e nós vamos falar de perdão. Só que para a gente falar de perdão, a gente precisa falar também de confissão.
Então, meu discurso único na festa era confissão. Eu acho que eu cheguei a te mencionar para você, né? Na festa, da quermesse da Festa do Divino, tinha plantão de confissão na festa de 24. Então, toda quermesse tem lá um subimpério. O subimpério é um local para oração, é um local para recolhimento, ali naquele ambiente que não que é profano, né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas por não ser sagrado. Mas existem, as tem um espaço sagrado ali na festa. Mas eu tive um sonho, eu brinco, eu falo isso, eu tive um sonho, os meninos da associação, eles dão risada, mas eu tive um sonho de ter realmente ali um atendimento para aquele povo todo. Algo que propiciasse um reencontro das pessoas com o Cristo. Conversei com o padre João Paulo, falecido, fazendo em torno de um ano o falecimento dele, que era um santo, é um sacerdote santo, que muito me faz falta, muito mesmo. Falei, padre, tenho esse desejo, então vamos fazer o seguinte, nós vamos atender confissões na capela. Eu vou atender as confissões. Ele estava fazendo um tratamento oncológico que o deixava extremamente debilitado, mas ele atendeu confissões. Pedi ao Padre Toninho, o Padre Toninho foi, o Padre Toninho atendeu confissões, deu muitas bênçãos. Padre Toninho da paróquia Cristo Rei, que é o nosso pároco, e ele dá o testemunho e ele diz, Milena, tinha fila de pessoas querendo receber uma simples bênção. Então, por aí você vai vendo a necessidade, a carência das pessoas. E os padres se revezando em confissão. Então eu olhava e dizia, meu Deus, se nós não estamos provocando os infernos com esse tema, com esse convite para confissão, com esse convite para lavar, limpar, embranquecer a alma, então nós estamos fazendo alguma coisa errada. Se nós conseguirmos converter uma única pessoa nessa festa, eu já estou feliz. Então, por conta disso, também um tema muito forte. Então, as batalhas espirituais, elas foram muito grandes. Mas nós tivemos um diretor espiritual espetacular. E esse diretor espiritual, que é o Padre João Paulo, ele nos orientou regiamente. Com relação, olha, vamos rezar mais, trabalhar menos. Se estamos trabalhando mais e rezando menos, alguma coisa está errada. E ele foi nos conduzindo. E um dia eu encontrei com ele, falei, num almoço, eu falei, padre, ele está rezando? Eu falei, padre, eu estou correndo tanto. Tudo bem, hoje você pode, hoje eu rezo por você, mas amanhã você não pode. Né? Então nós tivemos esse anjo nas nossas vidas que foi nos conduzindo, e outros padres que se revezaram, os padres que nos ajudaram. Nós tivemos a decisão de consagrarmos a festa ao Imaculado Coração de Maria. Então, nenhuma festa foi consagrada ao Imaculado Coração. Em julho, antes da abertura dos trabalhos, nós consagramos essa festa ao Imaculado Coração. Essa missa foi presidida pelo Padre Diego e ele fez uma consagração linda também. Então, ali, nós também já sentimos uma maior proteção, uma maior firmeza para dar os passos que a gente precisa dar, porque, veja, é uma festa... é a maior do Brasil, então muito grande. Existem a Associação Pró Divino, ela dá o suporte para o festeiro, mas os festeiros também trabalham demais, né? Então são muitas frentes de trabalho que até andam por conta, mas tem muitas decisões a serem tomadas. Em todas elas, a presença do Espírito Santo. Em todas elas. A festa existe, não é por conta da associação, não é por conta dos festeiros, é porque o Espírito Santo quer. A festa, eu digo que ela é um organismo, ela existe por si. Tem vida própria. Tem vida própria. Devemos isso ao trabalho incessante das rezadeiras. Sim. Um ano rezando, sem parar. Entra ano, sai ano. Um ano rezando, não. Entra ano, sai ano. Não tem fim, né? Não, elas rezam incessantemente. E os devotos também, que são um show à parte. Muito bem. Ó, eu acho que tem mais algumas imagens aí da festa. A entrada dos Palmitos, para quem não sabe, ela começa num lugar onde tinha uma capelinha, né? Exatamente. Tem gente que nem se dá conta daquela capelinha, A entrada dos Palmitos é um hino de louvor ao Espírito Santo pela fartura da colheita da terra. Essa é a santa da minha mãe. Da colheita da terra e das bênçãos de Deus no nosso coração. Essa é minha mãe, ela é responsável por tudo. Que linda mamãe. E tá sempre com você, né? Tá, minha mãe tá. Por conta da minha mãe... E eu comecei a peregrinação a Aparecida, porque eu tenho uma promessa para cumprir, né? Para agradecer o dom da vida dela. Minha mãe entrou para fazer uma cirurgia muito simples, com a Paty, mãe da Nath. Doutora Patrícia Nakazone. Excelente médica. E ela saiu
dessa cirurgia, a Patrícia me parou, falou, Milena, sua mãe, eu localizei um tumor no esôfago da sua mãe, um tumor grande, além da cirurgia que ela entrou para fazer, e vamos para biópsia, né? Bem, minha mãe entrou na UTI sem previsão de alta, o que era para ser algo simples se tornou algo muito complexo, os dias se passaram e a graça de Deus ela foi agindo. No dia 12 de outubro, minha mãe recebeu a notícia da alta. E no dia 13, que foi no dia da canonização da irmã Dulce, os acessos da minha mãe foram sendo retirados. Então, veja, eu não tenho como não ver o extraordinário no ordinário, sim, né? Sim. E eu então prometi que se a minha mãe realmente saísse com vida, eu iria fazer essa peregrinação a pé Aparecida, porque eu queria ir lá pessoalmente agradecer a Nossa Senhora, né? Então, como no dia 12 eu recebi a notícia da alta, 12 de outubro, e dia 13 ela tirou os acessos, Nossa Senhora falou vivamente comigo, né? Eu preciso ter essa atenção. E veja, não é mística, né? É atenção, são os simples olhos abertos, né? E aí eu iniciei essa caminhada, mas por questões de saúde eu não consigo fazer essa caminhada nos 4 dias, né, diretos. Então eu conheci um grupo que também me foi franqueado pelo Ricardo. Sempre ele. Sempre o Ricardo, né? Ricardo é meu irmão, de mãe diferente. E ele me falou desse grupo, olha, nós temos existe um grupo que faz a peregrinação Aparecida parceladamente. Eu achei fantástico. Eu também isso, achei maravilhoso. fazer parcelado. Tem gente que reza o terço parcelado, Exato. né? Sabe, que às vezes eu também rezo o terço parcelado. E abafa. assim, não tem problema, né? Não tem que rezar. E aí eu brinco que é o grupo da artrose, né? Que o pessoal anda um pouquinho, volta no mês que vem, mas é isso. E aí, então, nós iniciamos essa caminhada e agora agora nós vamos chegar à Basílica para entregar a imagem, porque esse grupo anda com a imagem peregrina. Esse grupo retira a imagem peregrina, anda por um determinado tempo, ao final da caminhada, devolve essa imagem na Basílica. Tá. Então, nós caminhamos com a imagem peregrina. Mas a imagem fica com esse grupo ao longo do ano todo? Ao longo do ano todo. Tá. Então, agora nós vamos devolver... Até onde você chegou, então, já? Eu cheguei em Roseira, agora estou chegando em Aparecida. Tá, bom, já estamos em dezembro, Já estou né? exato. Já tá terminando. Já estou terminando. Então, agora em dezembro a gente chega na Basílica, vai devolver a imagem para que outro grupo peregrino possa retirar e fazer sua caminhada também. O ano que vem a gente volta em abril. O grupo se chama Mãe Peregrina. Tá. Volta em abril e aí a gente começa novamente. Mogi das Cruzes a Guararema, depois em maio Guararema Santa Branca e assim aí vai. E aí vai. É muito legal, eu achei fantástico essa ideia de fazer parcelado. Estou cumprindo a promessa parceladamente, mas em dezembro eu estou lá para agradecer essa graça que é o dom da vida da minha mãe. Muito que é essa bom. santa que fez, que norteou minha vida com maestria. Muito bem. Tem mais aí, produção? Aí, ó. Essa imagem... Essa foto é mais recente, né, Mi? É mais recente. Eu fiz questão de ir com a camiseta da festa, do Divino. A nossa última peregrinação, aí nós estávamos em Pindamonhangaba, estávamos indo para Roseira. Foi uma caminhada curta de 12 quilômetros, 13 quilômetros, então foi bem tranquilo. A primeira já foi um pouquinho mais longa, foram 30 quilômetros aproximadamente, mas eu consegui. Muito bom. Muita dificuldade, mas consegui. E aí, tem mais? Aí, a Rota da Luz. Não temo caminho, pois a propósito em cada detalhe, ciclo e etapa. E esse é o grupo Mãe Peregrina. Aqui eu tenho a Ludmila, que foi a nossa capitã de mastro. Aqui eu tenho a Andréia. A Andréia é uma irmã que eu tenho. Ela aceitou fazer a caminhada comigo só para me acompanhar. A Andréia é uma amiga muito presente na minha vida. Aqui eu tenho a Ada, que é a professora de matemática do João Pedro. E eu tenho, esse é o Nona, que é o meu padrinho na caminhada, que me recebeu, me recebe, fica lá preocupado, tá tudo bem? Onde é que você tá? Tá tudo certo? Tá cansada? Quer água? E ele é um santo também. E esse grupo todo aí, cada um tem uma história para contar, cada um tem um propósito. E a chance também da gente ouvir a história de cada um, né? Pelo caminho. Sim. E que é muito lindo também nesse caminho, nessa peregrinação, é o apoio. Nós temos pessoas que nos dão apoio durante a caminhada. Então, são pessoas que estão caminhando de carro devagarzinho ao nosso lado, de quilômetros em quilômetros eles param, eles
dão água de coco, isotônico, bolinho de chuva. Eu tenho uma amiga que faz isso, a Ana Paula. Ana Paula, verdade. Então ela é apoio. Mas a caminhada dela é à vista, né? Sim, é à vista, não é parcelado. Não. E são santos também, são anjos de Deus na nossa vida e fazem por amor, né? E é muito do que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me deu 2 lições valiosas. 2 lições. Primeiro, se você puder ser o ombro de alguém, seja, facilite a vida daquela pessoa naquele momento para dar um conforto para aquela pessoa. Sim. Então, facilite. Não é para carregar no colo quem sabe andar, mas é para servir como apoio. E olhos fixos no crucificado. Não desvia o seu olhar. Não desvia. E essas pessoas, por terem os olhos fixos no crucificado, elas nos oferecem um ombro, um apoio, um abraço. Nós temos aqui a Isabel, ela é da Paróquia do Socorro, talvez você a conheça. Acabei de reconhecer ela aqui na foto. Da acolhida. Ela é da acolhida. Ela é uma peregrina, ela é muito atenta no cuidado com os outros irmãos peregrinos, né? Então ela ajuda, às vezes a gente está com dor, a Andréia nessa última peregrinação teve dor, bastante dor, e ela ajudou a Andréia, estica daqui, alonga dali, vamos lá, vamos junta. Ela está muito atenta, né? Então esse grupo é um grupo de fato muito, muito abençoado. Que legal, muito legal. Bom, é isso, hein? Nossa senhora, quanta foto legal, quanta foto bonita, né? Muitas fotos legais. Agora, Mi, me conta, você é advogada também, Sou né? advogada. Agora, vamos pensar no dia a dia aí. Como é que você administra? Porque assim, a gente vive num mundo que tirou a mulher do lar, né? A gente precisou, enfim, existe a gente precisa conciliar. É que assim, algumas pessoas elas vivem muito fora de casa, muitas mulheres vivem muito fora de casa, né? E assim, o plano de Deus para a família, existe uma certa hierarquia, né? Da mulher, a mulher é a dona do lar, é a que traz a leveza, a doçura, o acolhimento, né? Existe uma função da mulher que é diferente da função do pai, do homem, e que o mundo acaba distorcendo por N motivos, né? Até mesmo por necessidade mesmo material, das pessoas precisarem sair, a luta. Como é que você equilibra tudo isso na sua casa, mantém essa harmonia, essa hierarquia, precisando trabalhar, com a função de esposa e de mãe e tudo mais? Ju, é difícil. É muito difícil equilibrar. Não é algo fácil. Né? Eu sou advogada, já há 24 anos, então eu também saio de casa para trabalhar, trabalho dentro e também trabalho fora, né? Mas a maturidade também, ela me fez ter olhos mais afiados para as prioridades. Então a prioridade sempre será a minha família. Se a minha família, se eu colocar tudo na balança e essa balança desequilibrar e a minha família ficar em situação inferior, eu preciso reequilibrar, eu preciso ter força, astúcia, estratégia para reequilibrar essa balança para eu poder fazer caber ali todo mundo. Né? Então a minha família, que é a nossa primeira igreja, ela é a prioridade. E depois, sim, outras questões. Então, olhando a minha família como prioridade, eu consigo equilibrar, não facilmente, o trabalho. Por quê? Porque quando você está lá trabalhando, você deu o seu horário, a tendência é, deu meu horário, eu vou para casa. Mas veja, na nossa profissão, na minha profissão como advogada, as coisas não funcionam assim, porque de repente você está saindo e acontece alguma coisa que você precisa ficar e você precisa resolver. Tem um prazo que você tem que cumprir ali, né? Sim, e as situações da vida mesmo, né? A gente trabalha com direito empresarial no escritório, então são diversas situações que acontecem. Mais um parênteses, peço escusas aqui para convidar as pessoas que estão nos acompanhando para assistir o episódio com o Dr. Fernando, né? Que foi uma conversa muito legal sobre direito também, sobre a profissão, mas como é importante a gente também colocar Cristo no nosso trabalho e como isso também muda a forma como a gente conduz, né? Aí fecha parênteses. Eu vou abrir esse parênteses. Volta a abrir parênteses. Vamos abrir parênteses. Eu trabalho junto ao Fernando na FMA, assessoria jurídica, e inacreditavelmente ou providencialmente, o escritório ele é composto por profissionais católicos. E nós não buscamos isso, o Fernando não busca isso de forma nenhuma, mas aconteceu. E o Fernando ele tem um direcionamento, e eu revendo o podcast dele, o episódio dele,
E você perguntou para ele sobre as leis dos homens, sobre as leis de Deus, e assim, ele é uma pessoa bastante coerente. E, de fato, as leis de Deus, elas são as leis de Deus no escritório. Então, nós, claro, nós somos advogados, nosso instrumento de trabalho são as leis, os códigos, enfim, os julgamentos, mas as leis de Deus, elas nos norteiam grandemente lá dentro, grandemente. Então isso facilita demais o trabalho, facilita demais a convivência, né? É uma convivência harmoniosa que nós temos. E isso também nos ajuda a equilibrar as prioridades, sabe? Tá. Então, por esse olhar fraterno que o Fernando tem com todos do escritório, consigo próprio também, com todos do escritório, nós vamos conseguindo encaixar aquilo que nós precisamos encaixar. Então, o nosso dia de trabalho, o nosso trabalho cabe no nosso dia. Ele cabe no nosso dia, então isso facilita muito o encaixe com a família. Legal. Então, nós temos essa conduta aí, que bom, essa né? batuta dele. Sim, não percam primorosa. essa conversa. Foi muito boa essa conversa com o Dr. Fernando. O que mais você gosta de fazer com a sua família, hein? Quando vocês estão juntos? Ju, vou te dizer uma coisa. Já que você falou do extraordinário que está no ordinário, o que mais ordinário que você gosta de fazer, mais comum que você gosta de fazer com a sua família e que te traz, assim, uma alegria enorme? Olha, uma coisa muito simples mesmo, muito comum, sair para jantar. Tá. Sair para jantar. Os meninos vão escolhendo os restaurantes e a gente sai para jantar no final de semana. É muito divertido. Sabe? É um momento assim que a gente tem, que assim, a gente tira algumas horinhas para sentar, bater um papo, jogar a conversa fora, não tem compromisso. Geralmente a gente faz isso sábado, então, como nós frequentamos a missa domingo no final do dia, então a gente pode esticar um pouquinho, né, no domingo de manhã. Então a gente acaba não tendo compromisso. E assim, é uma refeição leve, uma refeição divertida. Então eu gosto muito de sair para jantar. É uma refeição que não tem muito hora, né? Não tá no relógio, né? A gente gosta muito de sair para jantar. E pequenas viagens, viagens curtas. Sim. A gente também aprecia bastante. Então, assim, eu acho que jantar, em primeiro lugar, sair para jantar fora. Em segundo lugar, são as nossas viagens curtas. Realmente, para nós, é primoroso. Passar tempo, né? Estar juntos ali, porque é onde surge, é onde a gente cria as memórias, onde a gente fortalece os laços, né? E eu gosto muito de ver o Eduardo sendo pai. O Eduardo é um grande pai, ele é um ótimo marido, e ele é um excelente pai. Excelente. E ele cuida muito bem dos meninos. E ele brinca muito com os meninos. Ele sempre foi o pai das brincadeiras. Tá. E a mãe do carinho, do conselho, do estudar junto. A mãe não é muito de brincar, mas o pai é. E ele brinca muito com os meninos. Ele joga videogame com os meninos. Ele entra no mundo dos meninos. O menino precisa disso, né? E ele é presente. Precisa de jogar, de brincar, da coisa do físico, né? Sim. É muito importante. E ele realmente, ele conduz muito bem o papel de pai. Muito bem mesmo. Que bom. É o amor da minha vida, né? Ai, que lindo. A Milena tá sempre se declarando pro Eduardo. Porque é verdade. Sabe, Ju, eu não quero perder tempo e não falando as coisas que são importantes. Sim. Imagina se eu morro amanhã. Deixei de falar que eu amo você, deixei de falar que você é importante, deixei de falar que você fez a diferença na minha vida. Então, isso vale pra tudo, né? Eu não posso. Não pode, verdade. As pessoas precisam saber. Claro que eu não vou fazer declarações banais todos os dias, né? Mas em algum momento eu preciso dizer, eu preciso externar, olha, você é importante pra mim. Sim. Eu observo você. Então eu te vejo, né? Eu sou grata. Eu faço também isso em casa bastante. Em casa e fora de casa. Muito bem. Vamos lá para as reações aos posts de Instagram? Vamos. O primeiro tem a ver aí com a relação da mulher carreira, que a gente já conversou, mas é um post muito legal de um vídeo da Maria Rude, que é uma empresária da moda, enfim. Vamos assistir para ver o que ela tem a falar sobre isso. As pessoas esperam que você trabalhe como se você não tivesse filhos e que você eduque e seja mãe como se você não trabalhasse. Você cair nessa pilha, acabou. Porque assim, é uma pressão muito grande. A gente não é um robô, a gente não tem como dar conta de tudo o tempo todo. E acho que a gente tem que colocar prioridades. Pra mim, nunca foi difícil escolher essa prioridade, porque sempre foi meu sonho. Então assim, qual era o meu maior sonho desde que eu tenho 15 anos, como eu falei? Era ser mãe. Então assim, nada vai passar por cima disso. Eu conversei muito com várias pessoas muito bem-sucedidas, que já são mais velhas, sejam homens, sejam mulheres. E eu vejo muito essas pessoas falarem, eu
já vi até pessoas que eu não conheço falarem em entrevistas de um dos arrependimentos dele ou dela, por ela ser muito bem sucedida, né? Normalmente essas pessoas que dão entrevistas são as pessoas muito bem sucedidas. E eu já vi até um senhor falando, foi não ter tido tempo pros filhos. Daí as prioridades. A gente precisa... O Fernando diz assim, nós não temos prioridades, nós temos prioridade no singular. A prioridade é a minha família. E todo o resto, por mais importante que seja, vai, exceto Deus está aqui em primeiro, né? Sim, então minha família está em segundo. Mas todo o resto vai orbitar em torno delas. Sim. Em torno disso. Todo o resto orbita em torno disso. E você tem que fazer isso todos os dias, né? Porque a nossa vida é uma sequência e dos dias um após o outro, né? Agora, é claro, eu digo que nós somos privilegiados, nós vivemos numa bolha. Graças a Deus nós temos essa condição. Mas há famílias que não têm essa condição. Sim. E essas famílias precisam, infelizmente ou felizmente, se esforçar um pouco mais para achar essas brechas. Sim. Para equilibrar esses tantos pratos que tem para equilibrar. É difícil. Né? Existem mães solo, a gente não foge a essas realidades, né? Então, mas é um esforço a mais, mas é possível. É possível. Sim, claro. Quando se conta com a graça, é possível. O que não dá, eu acho, é você de repente chegar mais no seu final da vida, olhar para trás e falar assim, poxa, eu não passei tanto tempo com meus filhos, eu não consegui dar a atenção que eu tinha que dar, ou eu não tive filhos, né? Eu fico pensando assim, nossa, como deve ser, né? De repente, as escolhas que você faz no início da sua vida, não quero casar, não quero formar família, isso dá muito trabalho, e aí você chegar no fim da vida, olhar para trás, né? Diante de Deus, né? De repente, meditando sobre a sua morte, sobre o seu juízo, e você falar, e aí, o que eu fiz, né? O que eu deixei de fazer? Isso deve dar, assim, uma angústia muito grande. Eu entendo que é uma vocação, mas é um sonho também de Deus para cada um de nós. Ele sonhou com a nossa família. Né? Eu acho que entender isso ajuda um pouco na tomada de decisões, né? Sim. Porque às vezes você fala não por falar, né? Nesse mundo tão virado que a gente tá. O mundo, ele faz a gente assim, seja feliz, você em primeiro lugar. Seu corpo, suas regras. Seu corpo, suas regras. É tudo assim, é assinado Satanás. Exatamente. Assinado Satanás, né? Se te faz feliz. Isso, se te faz feliz, não importa o que você tá, né? O resto. Então é muito triste as pessoas que entram, né, nessa vibe aí. A gente precisa entender que a gente não faz aquilo que a gente quer, né? Nós somos adultos, fazemos o que precisa ser feito. Né? Essa e nem tudo que a gente quer nos convém também, né? Nossa, imagine se a gente for ouvir, né? Todos os nossos desejos, nem tudo que a gente quer nos convém, né? Então eu acho que a gente tem que amadurecer por esse caminho. Tem a questão da vocação também. Mas eu também fico sempre muito triste quando eu vejo uma mulher dizendo veementemente que não quer ser mãe. Pois é. Meu Deus, tá perdendo esse amor mais puro do mundo. Assim, é uma alegria tão grande, é um amor tão incondicional. Incondicional. Não dá pra entender. É uma emoção tão intensa, porque você experimenta poucas vezes na vida. Eu digo isso. Tem poucas, claro, exceto os mais corajosos, tem 5, 6, 7 filhos, mas é uma emoção tão intensa que você experimenta poucas vezes, poucas. E mesmo as famílias numerosas, né? Esses dias eu estava acompanhando um vídeo da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, onde eu me casei, então eu sigo eles, né? Eu gosto muito das homilias dos padres, enfim, Padre Gustavo, inclusive, veio de lá, né? Que tá lá na Paróquia Nossa Senhora do Socorro. E tinha uma família fazendo um batizado da 13ª filha. Pense. E o pai que postou o vídeo, ele fez assim, a alegria é a mesma, né? É o mesmo amor, é a mesma alegria, ele multiplica. Isso, o amor faz conta de multiplicar. Aí você olha aquela família com 13 filhos, você fala, meu Deus do céu, quantas bênçãos. Não tem como você não olhar para aquilo e falar, quantas bênçãos, né? Bênçãos. Ou Deitiba, né? O testemunho deles com os filhos e agora a condição do Tibas, né? Triste. É a graça de Deus que está ali, não tem outra explicação. E abertos à graça e conscientes que a vida do católico é pegar a cruz e seguir Jesus. Jesus não prometeu prosperidades, um mundo cor-de-rosa, com facilidades, um caminho plano. Sim. Quer me seguir? Qual foi o convite? Pegue a cruz e siga-me. E a gente aceita. Que lindo, e sabe que ele dá força pro caminho. É isso aí. Bom, na vibe agora de advento, de fim de ano, teve um comercial que me chamou muito a atenção. E eu fico muito atenta, né, às coisas da internet. Eu já repostei, legendei, porque é um comercial da Chevrolet nos Estados Unidos. E a gente vai assistir uma versão resumida desse comercial. Dá uma olhadinha.
Hun, did you get the casseroles? Yeah, back seat. Come on, careful. Willie! The holidays play this trick with your memory. Even though they're just a few days a year. You got it? Got it. They stick with you. Our drive was like that. I'm sorry. It's okay. It was only 4 hours long. Dad, we gotta go. Please, Dad, there's somebody. But there isn't a mile on that road that doesn't bring me back. I don't want to go back to college. It's okay. They never made it easy, did they? Did you want it to be easy? I wanted it to be just like it was. Hey, it's Grandma and Grandpa. You guys just get in. Come on in. It's freezing out here. I climbed the tree to see the world. Nossa, que certeiro, né? Esse comercial da Chevrolet, né? Na minha vida, eu não conheço, não entendo, não vejo maior riqueza que essa. Não tem. Não tem. Você pode falar, Milena, olha, você tem aqui viagens, castelos. Não existe na vida de um ser humano, na minha opinião, maior riqueza que essa. Exato. Não existe. Não existe. E hoje eu faço um treino para isso com muita dificuldade, porque o meu filho mais velho está na faculdade, estuda em São Paulo, daqui a pouco acha um estágio, vai precisar morar por lá. E eu já estou me preparando para esse ninho vazio. Então, de vez em quando ele está ausente, eu já dou uma olhada no quarto, vejo no quarto dele, vejo aquela cama arrumada, já aquilo já me aperta o coração, mas eu eu oriento apenas, não vou chorar as pitangas para ele, essas eu choro por Eduardo, mas é muito difícil, né, se preparar para o voo do filho. Mas a nossa função é estimular esse voo. Né? Então eu peço a Deus a graça de um coração doce, né, para eu aceitar bem esse momento, né, para eu ter dignidade para auxiliar o meu filho. E para que a gente daqui a pouco ele constrói a família dele, para que a gente vá. E que a gente possa viver tudo isso novamente. Exato, através dos netos, que eu acho que deve ser uma alegria muito grande ser avô e ser avó. A gente fala assim, sabe, Ju, como se fosse uma coisa muito distante. Muito distante. Mas não é. Eu sabe que eu tenho noção rápido. De que não é distante. Você tem noção? Eu tenho. O tempo passa muito rápido. Sim, eu sei. Muito rápido. Eu me esforço para ter essa consciência, sabe? Para que eu saiba que passa muito rápido, para que eu consiga viver os instantes, assim, com muita intensidade, assim, abraçar. Às vezes as meninas vêm e me apertam, elas me apertam muito, sim, né? Os meus também. E às vezes incomoda um pouco, mas assim, eu deixo e elas apertam a minha bochecha, e eu acho isso incrível, assim, eu não trocaria isso por nada. Sim. Né? O meu filho, ele vai me buscar no trabalho, porque ele já está dirigindo, e ele fala assim, você quer dirigir, mãe? Fala, deixa eu dirigir, tô com vontade. Mas eu não tô, né? Eu trabalhei o dia inteiro, tô cansada, eu quero... Mas é só pra eu ter o prazer de andar com ele. Sim, que bom. Eu não preciso, mas eu quero ter esse prazer. Sim, a gente quer estar, né? Sim, sem dúvida. Bom, tem mais antes de um último vídeo, que é uma frase lá do Reunião de Pais Podcast, que resume um pouco tudo isso que a gente falou, né? É o único refúgio contra as tempestades do mundo moderno, né? Talvez a gente colocaria Deus aí nos conduzindo, né? E Chesterton, você sabe que é o escritor inglês que fala, que é o escritor que fez aquela frase famosa, né? Não tem nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, que foi o que a gente acabou de ver no comercial da Chevrolet. E a minha família é essa família comum, que eu quero que continue comum. Eu quero que seja uma família ordinária, vivendo a graça de Deus em cada parte do seu dia. E assim nós temos orientado os nossos filhos para que estejam com os olhos abertos, para verem o extraordinário na vida deles. Ainda que a minha rotina seja sempre a mesma. Ainda que eu passe pelos mesmos caminhos. Mas nós precisamos ver algo de diferente nos passos que a gente dá ao longo do dia. Eu também faço isso muito. Assim, peço a Deus que sempre me lembre disso. Mesmo quando eu estiver mais velhinha. Exatamente. Bom, e por fim... Como não poderia deixar de ser, e como eu gosto muito, eu sou muito repetitiva nesse podcast, um vídeo do Padre Paulo Ricardo. Isso é maravilhoso. O seu Jesus é a pessoa que está na sua frente agora.
Seu Jesus é a pessoa que está telefonando precisando da sua ajuda. O seu Jesus é a sua mulher, seus filhos. Esse é o seu Jesus. Se aproxime deles como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento. Como você se aproximaria do sacrário, da comunhão. Amar. Amar agora. Com esta urgência. Nunca tiro os olhos disso. Eu olho para o Eduardo, eu vejo Jesus. Eu olho para o Eduardo, eu vejo um filho amado de Deus. Eu olho para o Mateus, eu olho para o João Pedro, eu vejo filhos amados de Deus. Eu tenho uma imagem, Juliana, de Nossa Senhora de Guadalupe em cima da minha geladeira e ela tem uma razão para ela estar ali. Todas as vezes que eu estou cansada, todas as vezes que eu estou sem vontade para fazer qualquer coisa, eu olho para ela. Para que ela reaqueça em mim o sim que eu dei lá atrás. E ela reaquece. E ela reaquece. Por quê? Porque eu preciso servir a minha família. Agora as feministas uma loucura. Agora começa a estribuchar. Eu preciso servir a minha família. Essa é a minha vocação. E eu faço com muito amor. Porque eu vejo Cristo em cada um deles. Eu espero que eles vejam em mim também. Tem dia que é difícil, é claro. Temos os desafios. Mas eu também tenho filhos muito amorosos, principalmente o João Pedro. O João Pedro é um menino muito amoroso e ele também reaquece esse sim no meu coração. João Pedro, ele ele me chama de pacote de fofurinha, mas o pacote de fofurinha é ele, sem dúvida nenhuma. E é mesmo, eu posso dizer que eu conheço. Ele é carinhoso e ele assim sensível, bastante, né? Com as observações dele, próprias de 12 anos, ele me transporta às vezes para outro mundo. E às vezes dá uns toques, né? Enxerga alguma coisa que a gente não é capaz de enxergar. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você vê que Deus manda certinho, né? Manda certinho. Meus filhos vieram certinho. Manda certinho. Cada um no seu jeitinho. É isso aí. Bom, antes da gente partir para nossa chamada oral e para o nosso encerramento, eu queria que você deixasse aqui as suas dicas culturais. Eu sempre peço para os convidados deixarem aqui, né? Uma dica de filme, de livro, de série. A Milena fez tudo. Ela deixou dica de livro, de filme, de série. Então vamos lá. O livro... Eu sugiro o livro da vida, de Santa Teresa d'Ávila, que é uma santa de devoção, porque esse livro, ele me tornou mais humana. Ele narra não a história de conversão de Santa Teresa, mas de uma certa forma, sim, a história de conversão dela e o amadurecimento dela na vida espiritual. E ela passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Por exemplo, falta de vontade de rezar. Todos nós temos, né? Sim. E um dia ela perguntou a Jesus qual foi a oração que ela fez que mais agradou a Jesus. E Jesus respondeu a ela: a oração que você fez que mais me agradou foi quando você esteve sentada no sacrário contando os tijolos da construção. Porque você não teve vontade nenhuma de estar ali, mas você esteve ali. Você permaneceu. Então, e eu me vejo muito nela. Então, nessa busca constante pela conversão, nesse amadurecimento, nesses derrapares constantes, que a gente tem que se aprimorar todo dia, a gente tem que renovar esse sim todo dia. Muito. Nossa, como a gente derrapa. Às vezes falta ânimo, falta vontade. Eu entendo que a gente tem uma caminhada muito boa, mas ela está muito longe de ser perfeita, né? Mas o importante é o levantar-se, né? E Santa Teresa, nesse livro, ela me ajudou. Eu vou ler. Eu estava conversando com a Milena antes da gente começar a gravação, que eu li As Moradas do Castelo Interior, e que é um livro bem desafiador, dela, né? Também, muito. Porque ela compara, né, esse nosso crescimento espiritual como se a gente estivesse chegando num castelo e você vai avançando, vai passando os muros até chegar nessa sala que é onde está Cristo, né? Como é difícil, gente. Será que eu chego lá? Será que a gente chega lá? Né? Então essa foi a dica de livro que vai ficar aí para vocês bonitinho, para vocês pesquisarem. O filme é O Som da Liberdade. É um filme muito pesado, mas eu não quero focar na história em si, no enredo do filme em si, mas sim na atenção que nós devemos ter sobre os nossos filhos. A minha dica cultural foi nesse sentido. Claro, o filme é uma verdade, é um filme muito duro de assistir, não é um filme fácil, mas nós precisamos... E a solução, né? Talvez
Na verdade é um chacoalhão, né? Assim, o filme ele dá essa chacoalhada. Mas nós precisamos ter atenção sobre os nossos filhos, sobre os hábitos dos nossos filhos. Celular não é babá, YouTube não é babá. Nós precisamos do diálogo, nós precisamos ter um interesse genuíno sobre o que os nossos filhos estão fazendo. Sim. Mas é um perfil controlador? Não, não é um perfil controlador. É um perfil de atenção sobre os nossos filhos. Sim. Então, eu recomendo também. A gente assistiu em casa, a gente assistiu com a minha filha mais velha, né? Com a menor não dá. Não dá. Mas enfim, quando tiver idade vai assistir. E ele é muito bem produzido. Eu acho que foi a Angel Studios que fez com o Jim Caviezel, né? Que foi o ator da famosa Paixão de Cristo de Mel Gibson. Então fica aí essa super dica. E por último, uma série, The Chosen. Eu deixo The Chosen porque esses dias eu vi uma associação Tem gente que critica, sabe? De fiéis leigos criticando Chosen. Ela não é uma série católica, não é produzida pelo Vaticano, mas eu acho que esse tipo de arte nos ajuda a interiorizar melhor Jesus Cristo na nossa vida. Eu também acho. Claro, nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos às missas, ouvimos as homilias, nós estudamos, nós fazemos nosso dever de casa. Mas esse visual da série nos ajuda a nos aproximar um pouco mais de Cristo. Né? Ele teve medo. Ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Sim. Sobre os amigos de Jesus, sobre os apóstolos. A minha visão sobre os apóstolos mudou visceralmente depois dessa série. A humanidade dele, né? Meu Deus. Sabe que eu, como professora, eu concordo, assim, muito, porque os alunos, né, eles aprendem de formas diferentes, né? Tem gente que aprende escrevendo, que precisa escrever. Tem gente que só ouvindo entende. Sim. Mas tem gente que precisa de desenho, de ver, enxergar. E eu acho que a série, ela ilustra muito bem. As passagens da Bíblia, assim, elas estão ali descritas, né? Tem aquela cena do centurião, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. É tão linda aquela cena e tantas outras que eu acho que ajuda muito. É quando Jesus cura o cego e pergunta o que o cego quer, eu quero ver. Sim. Claro que Jesus sabia o que ele queria ver, mas a pergunta é em outro sentido. Então, assim, algo que às vezes é muito difícil para você entender numa homilia, eu acho que no visual te ajuda um pouco mais. Eu vejo uma cena marcante de Chosen também, foi a cura da hemorroíça. E quando ela toca, né? Ela toca no manto de Jesus. Como nós vemos isso na festa do Divino, dos devotos se esforçando para chegar até a bandeira, para tocar, porque eles entendem que a bandeira, e ela é mesmo, é o próprio Divino, é o império do Divino, é o próprio altar ambulante. Então elas tocam aquela bandeira. Quantas hemorroíças, né? Quantos nós vemos aí tocando as bandeiras do Divino. Então são visuais que nos ajudam a interiorizar a nossa fé. Eu acho que as críticas, elas, enfim, elas acabam, não sei, diminuindo um pouco essa importância. Eu acho que, óbvio, você não pode só assistir o The Chosen, mas sei lá, quantas pessoas não se converteram depois que começaram a assistir? Exatamente. Eu acho que a gente tem que olhar também por esse lado, né? Pode ser uma porta de entrada. Exatamente. Muito bem. Então, agora estamos caminhando para o final da nossa conversa, infelizmente. Que tinha muito mais coisa, hein? Tinha pano pra manga aqui, hein? Que é a chamada oral. Roda a vinheta. Mi, você já viu a chamada oral, né? Como é que funciona? Já. Eu começo uma frase e termina de forma curta, sucinta. Perfeito. Né? Então vamos lá. Cristo é o centro da minha vida. Nossa Senhora é minha mestra. Família é o amor mais puro. Ser peregrino otimista é colocar o pé que Deus vem com o chão. Uma nota alta vai para pessoas coerentes. E uma nota baixa vai para rodeios. Pessoas que rodeiam, pessoas ardilosas, pessoas meticulosas. Tá. Bom, essa foi... Nossa, por essa eu não esperava. Eu sou uma pessoa muito direta. Então eu gosto das coisas de forma direta. Entendi. Ok. Uma jaculatória constante no seu dia a dia. Jesus, eu confio em vós. E uma lição de casa para as famílias que nos assistem. Amarem-se. Perdoarem-se. Quiser olhar para a câmera? Então vamos a essa dica preciosa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. Não nasci sabendo, não. E não foi fácil esse aprendizado, interiorização desse aprendizado. As famílias devem amar-se, devem perdoar-se e devem rezar juntas.
Muito bem. Nossa, assim, o meu coração transborda de alegria com a sua presença aqui. Eu agradeço. Milena, muito obrigada pela partilha, pelo testemunho aí, histórias que você compartilhou que também não conhecia, né? Da vida do Mateus, da sua mãe. Que Deus abençoe sua família, né? Obrigada. Ju, eu agradeço o convite. Eu sei que esse apostolado que você faz aqui tem seus desafios, certamente você também tem batalhas espirituais, mas eu peço a Nossa Senhora das Graças, ela é a medianeira de todas as graças, não de algumas, mas de todas as graças passam pelas mãos de Nossa Senhora, da nossa mestra. Eu peço a ela que te abençoe, que te guarde, te proteja, que o Espírito Santo te ilumine, te dê clareza na condução dos seus trabalhos aqui, né? Que esse apostolado possa frutificar muito, e agradeço a Deus se com o nosso bate-papo, nossa reunião de mães de hoje, a gente conseguir ter atingido uma família, né? Uma pessoa, a gente possa ter feito hoje a diferença na vida de alguém com a nossa conversa. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, eu amei estar aqui. Que bom, eu também amei, igualmente. Bom, e para você que nos acompanhou, como a Milena mesmo sugeriu, compartilha, curte, se inscreve no canal, manda essa conversa para alguém que você acha que precisa ouvir, né, essas palavras. Não deixe de seguir a gente aí nas redes sociais também. E a gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.